Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre viagens que deram errado nos filmes de terror. A primeira viagem que deu errado, e com certeza vocês devem lembrar, é de um filme de terror que foi gravado aqui no Brasil e inclusive gerou muita polêmica na época, né? Teve a maior treta, envolveu a questão do Ministério do Turismo ter que escrever uma nota sobre esse filme, pedirem desculpas sobre isso, né? A imagem que passou errada do Brasil, que foi o filme Turistas, de 2006, né? É um filme que eu amo, muita gente criticou ele, mas eu gosto muito, inclusive não acho que passou uma imagem tão errada do Brasil, porque vocês já devem ter visto nos jornais, né? Os turistas quando vão aí no Rio de Janeiro, o que acontece? Não precisa nem ir no Rio, né? Qualquer estado aí é perigoso. Mas, só que é um filme, né? Tem vários filmes que falam sobre essas coisas e ninguém faz polêmica. Então, nesse filme de 2006, temos um grupo de turistas que vai ali pro litoral do Brasil. E lá nessa viagem, estão curtindo, lá eles conhecem os nativos aqui, né, do Brasil. Vão ali numa festa, quando eles acordam da festa, sumiram os cartões de crédito, passaporte, os documentos. E aí eles percebem que eles estão correndo perigo, que tem aí algumas pessoas pegando aí os turistas. E inclusive esse filme me lembrou muito a vibe de O Albergue, até porque foi um dos filmes pós-Albergue, né? Porque Albergue foi em 2005, esse aqui é em 2006. E ali era o cara fazendo pra fazer tráfico de órgãos, né? E uma galera ficou com medo disso na época. Então esse filme aqui é muito bom, tem umas cenas até tensas, tem gente que não gosta, né? Mas é bem legal. Inclusive o vilão do filme é até brasileiro, o ator. Pra vocês verem. E também tem 2 atores brasileiros nesse filme. 2 atores brasileiros. 3, aliás. Tem um outro rapaz. E tem a Lucy Ramos, né? Que é a atriz aí da Globo. Ela participou. Tem também aquela modelo e atriz, a Andréa Leal, que ela é esposa daquele ator da Globo, Heriberto Leão, uma coisa assim. Também tava nesse filme. Além deles, a gente tem o elenco principal, né? Que era a Olivia Wilde, o Josh Duhamel, a Melissa George, que vocês já devem ter visto ela em vários filmes de terror. Com certeza, em Triângulo do Medo, 30 Dias de Noite, ela sempre tá aí em filmes. Então é um filme muito bacana. Eu não acho que queimou a imagem do Brasil esse filme, é só ficção. Então é uma viagem que deu totalmente errada, né? Tanto que a maioria dos viajantes não voltou ali naquela viagem. Então tá aí uma viagem que deu super errado. Em As Ruínas 2009, mais uma viagem deu errado, que foi uma viagem do grupo de amigos Amy, Stacy e Jeff. Eles vão ali passar algumas férias no México. E lá eles conhecem um cara que diz que tá indo atrás da namorada dele, que foi ver ali umas coisas arqueológicas ali no espaço e não voltou. E eles resolvem ir nesse passeio com esse cara. Só que a gente já sabe que vai dar errado. Por quê? Porque todo mundo ali tá meio que dizendo que não é pra eles irem pra lá. E algumas pessoas não querem levar eles pra lá. E eles, mesmo vendo toda essa situação, eles aceitam ir pra lá, né? E aí, quando eles chegam lá, eles têm uma péssima surpresa, né? Porque tem uma entidade maligna ali. E o legal desse filme é que a entidade maligna não é uma pessoa, não é um monstro, nem nada, é umas vinhas, tipo umas plantas carnívoras ali que fazem todo o mal. Então eu achei interessante isso do filme, né? Porque geralmente tem monstro, espírito, mas esse não, são umas plantas. Então essa viagem aí deu muito errado pro México. Além disso, tem os populares dali que sabem disso e também não vão deixar eles escaparem ali. Então a viagem deles dá totalmente errado. E eu acho a pessoa fica toda ali deformada ali no filme. Tem essas imagens aqui que eu sempre me lembro desse filme quando eu olho. Todo mundo ensanguentado no filme. Então é bem legal, foi uma viagem aí pro México que deu errado. Aliás, nesses filmes de terror sempre tem essa viagem pro México que dá errado, né? Coitados dos mexicanos. Esse filme ele é até baseado em livro, mas eu nunca li o livro. Mas ele é baseado aí nessa história. No elenco a gente tem uma carinha bem conhecida, que é a Jena Malone. Vocês devem lembrar ela de Jogos Vorazes e também daquele filme romântico Orgulho e Preconceito. Tem também a Laura Ramsey. Vocês já devem ter visto ela naquele filme Ela é o Cara, que ela é a loura que fica afim lá
da menina que se transforma em cara. E também tem o Shawn Ashmore. Ele aparece em vários filmes e séries. Ele tem um irmão gêmeo. Nesse filme eu não sei qual era dos irmãos gêmeos que estava atuando aí. Se era o que participou de Smallville, se é o que participou da série The Boys. Então é uma outra viagem que deu super errado. Mais uma viagem pro México que dá totalmente errado é no filme Medo Profundo de 2017. Vale lembrar que acho que tem uns 4 filmes com esse título, Medo Profundo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tipo, Medo Profundo e Pânico, o título Pânico vai em vários filmes aqui que eles colocam, né? Não sei porquê, mas esse daqui é mais um filme Medo Profundo. Tem vários aí, então não se confunda. Esse é o Medo Profundo de 2017. Nesse filme a gente tem 2 irmãs. Uma é mais corajosa, outra ali é mais tímida, tá tentando superar ali uma coisa ali, um fim ali de relacionamento, um problema que ela tá passando. E a outra é mais saidinha, mais alegre. E aí nessa viagem elas conhecem ali os locais, saem pra dançar, né, com eles. E eles convidam elas pra fazer um mergulho e tal, ali no coral por ali, uma área lá. Só que a gente já vê ali que os materiais que eles usam para as coisas já não são muito de qualidade, né, pra elas verem tubarões. A outra irmã não quer ir, né, tá ali com medo, mas a outra bota a pilha nela e acabam que elas vão juntas nesse mergulho. Mas como vocês sabem, né, acaba dando errado e elas ficam presas. E ali tem a questão dos tubarões ainda para deixar tudo dificultado. Eu amei esse filme, eu gostei muito. Eu já tinha assistido o 2, né, que é o Segundo Ataque, que tem aquela divergência que foi gravada aqui no Brasil, que não foi. Acabou que tem gente que diz que foi gravado, tem gente que não. Mas no site dizia que tinha sido gravado aqui, o segundo, né, que é a continuação desse, só que em outro lugar. Então, um filme muito bom, assim, dá uma tensão, você fica ali apreensivo pra saber o que vai acontecer com essas irmãs. Então, mais uma viagem que deu errado. No elenco, a gente tem 2 meninas bem conhecidas, né, 2 atrizes, que é a Mandy Moore e a Claire Holt. Então, excelentes aqui nesse personagem. Tem também, eu acho que é o Matthew Modine, que vocês devem ter visto ele em Pânico na Floresta, A Fundação. Ele também tá aqui nesse filme, o personagem dele é até bem legal. Então, mais uma viagem aí no México que deu super errado. A 4ª viagem que não pode faltar aqui nessa lista é a viagem de O Albergue, né, de 2005, onde a gente tem aí os amigos, os melhores amigos, o Josh e o Paxton, que eles resolvem passar o verão ali de mochilão pela Europa. E lá eles conhecem os amigos lá em Amsterdã. E aí esse filme ele é muito interessante porque os 30, 40 minutos dele lembram muito aquele filme Eurotrip e muita vibe de American Pie, né? Você pensa que é um filme de zoeira e aí depois desses 40 minutos, dá um susto e começa a ação do filme. Começa ali, você do nada já começa a ler as torturas. Esse filme aqui do Eli Roth, né, que ficou bem famoso ali por promover o tal do torture porn, né, esse estilo de filme que muita gente curte. E aqui, né, a gente tem essa viagem, começa ali em Amsterdã, depois vão para lá em Bratislava, acho que é Eslováquia. E aí começa a dar super errado essa viagem. Esse filme é muito tenso, tem cada morte assim, foi uma viagem terrível, mas é um filme legal que super vale a pena assistir. E aí uma viagem bem tensa. Também do Eli Roth, mais uma viagem que deu errado aqui é no filme Canibais, de 2013, que inclusive eu acho esse filme bem tenso. É um filme assim forte e engraçado ao mesmo tempo, porque tipo, as pessoas ali foram meio que pra fazer o bem, mas acabam se dando mal. Nesse filme aqui a gente tem um grupo de ativistas que eles vão viajar para a Amazônia com o intuito de proteger ali uma tribo indígena. Só que no meio da viagem eles sofrem um acidente de avião e caem lá no meio de uma tribo. Os que sobrevivem a esse acidente de avião são capturados por uma tribo indígena, só que que comem gente, né? Canibais. Que era uma tribo que eles queriam proteger, né? Esse filme é muito engraçado por isso, né? Eles vão ali pra proteger, eles viram a isca da tribo. É muito forte as cenas, são umas cenas pesadas, inclusive. Eu lembro que foi um seguidor aqui do canal que me indicou esse filme. E uma galera gosta muito desse filme mesmo. Tem um elenco até conhecido aí, acho que 2, que é a Lawrence Aizu, que era, na época, né,
esposa do Eli Roth, que é o diretor desse filme, eles não são mais hoje em dia. E também tem um outro rapaz aí que ele participou daquele filme Pequenos Espiões, se eu não me engano. Então é uma viagem aí que deu super errado demais, né? Tipo, eles viajaram pra fazer o bem e acabaram virando comida. Engraçado, né? Tudo vocês já perceberam. Toda viagem de filme, assim, que vai pra Amazônia dá errado. Ou tem cobra, ou tem canibal, ou tem sei lá o quê. É uma loucura. Uma viagem que não pode faltar aqui nessa lista é a do filme Viagem Maldita, de 2006, né? Que é um remake do clássico Quadrilha de Sádicos. E aqui nesse filme a gente tem a família Carter, né? Que resolve viajar ali pela Califórnia. Só que ali quando a viagem tá passando ali pelo deserto, o carro deles dá problema. E aí, como eles estão ali no meio do deserto, não tem como pedir ajuda, não tem como nada, e eles resolvem parar ali num lugar bem bizarro. Tentou até pedir ajuda lá pra um cara, de um posto de uma gasolina, mas o cara bem estranho. E aí, pra piorar a situação deles, a gente sabe que tem ali umas pessoinhas bem esquisitas, né, que sofreram com radiação naquele local lá nas colinas, de olho neles. E aí que começa ali o banho de sangue e a tortura aí nesse filme, que é bem legal esse filme. É do Alexandre, acho que é Alexandre Aja, né? Que foi um dos trabalhos dele aí que ficou bem conhecido. E é muito boa, é uma viagem que deu super errada, né? Inclusive sobrevivem poucas pessoas nesse filme. E é uma tensão bem legal. Ele também tem uma sequência, mas a sequência não é tão legal quanto essa daqui. Então, uma viagem que deu super errado. Em sétimo lugar, nós temos o Massacre da Serra Elétrica 2003, que é um filme que eu amo. E aqui a gente tem um grupo de jovens que no meio de uma viagem aqui pelo caminho, pelo Texas, acaba tendo que parar, né? Porque precisa de gasolina e também acontece uma morte e eles precisam pedir ajuda, né? Só que a gente deu super errada. Eu acho que eu já assisti esse filme mais de 5 vezes e sempre que eu posso, eu assisto. Então, uma viagem também que não pode faltar aqui nessa lista é a viagem de Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1998, né? Que nesse filme aqui, sequência lá do primeiro filme, a gente tem a Julie, né? Se passaram 2 anos após o acidente do primeiro filme. E aqui ela tá na faculdade, ainda tem os traumas, e ela é convidada pela amiga dela, a Carla, né? Que ganha um sorteio ali de uma ligação pra ir pra Bahamas. É até engraçado que perguntam pra ela, né? Qual é a capital do Brasil? Ela, é o Rio de Janeiro. Aí ela, você acertou, né? Aí ganha a passagem pra ir. E aí nessa viagem vai ela, a amiga, o namorado da amiga e um outro amigo, já que o namorado da Julie, né, ficou frescando que não ia. E aí o que acontece? Chega lá nessa viagem, o cara do gancho de peixe vai lá pra atacar. E pra piorar a situação, né, tá vindo ali uma tempestade e ninguém pode sair ou voltar da ilha. Então ali rola um banho de sangue. Esse filme é até interessante porque no primeiro, né, tinha só um grupo de 4 pessoas, né, principais, pro cara de peixe pegar, né, então tinha menos vítimas, e nesse daqui ele já mata até demais aqui nessa viagem. Então uma viagem aí que deu super errado. Em Premonição 2000 a gente tem essa viagem aí que ocasionou várias mortes nesse filme, que é Premonição 2000, onde a gente tem o Alex e os seus amigos que vão viajar pra França, uma viagem ali da escola, e acaba dando tudo errado, né, porque o voo cai. Acho que muita gente se traumatizou com esse filme. Muita gente que não tinha medo de avião passou a ter, e quem já tinha passou a ter mais, inclusive eu. Porque foi uma viagem ali ia ser pra Paris, né? Então foi uma viagem que deu super errado, muita gente nem chegou aí. E também ali no final do filme, essa viagem ainda dá muito errado. Então é um clássico essa viagem. Até no quinto, né, ainda repercute essa viagem do voo 180 aí no filme Premonição. Então uma viagem que deu super errado e que você tem que assistir, né? Quem não assistiu ainda aí a saga Premonição, assista que você não vai se arrepender. E em último lugar aqui dessa minha lista temos Terror na Água, de 2011, onde a gente tem aqui a Sarah leva os amigos dela pra viajar pra casa que ela passava a infância, né? Uma casa assim no lago. Leva eles pra essa viagem e chegando lá, acontece que aparece um tubarão no lago, né? Machuca um dos amigos dela e começa o terror aí nessa viagem.
Primeiro que nesse filme aqui, tipo, não é só o tubarão que é o problema, né? Tem alguns inimigos aí do passado dela que começam a aterrorizar os amigos dela. Então é uma viagem que dá super errado. E de tubarão, né? Claro, no lago. Pra quem gosta desse filme aí de 2011 com a Sarah Paxton. Então vale a pena também assistir essa viagem. Agora eu quero saber aí de vocês, qual filme vocês acham que faltou aí nessa lista minha aqui de viagens que deram errado nos filmes de terror. E se vocês quiserem aí uma parte 2, comentem aí bastante, me dê like que eu faço aí, trazendo a parte 2 de viagens que deram errado nos filmes de terror. Então não se esqueçam aí de deixar o like, o comentário de vocês pra me ajudar. Beijão, gente!